Bom dia a todos os irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês, amém? Vamos lá então, meus irmãos, vamos para Ruth capítulo 3. Ruth capítulo 3. Vamos ler também novamente esse capítulo inteiro. Ruth capítulo 3, a partir do verso 1. Vamos lá, peço novamente a concentração de todos para podermos fazer essa leitura. Diz assim a palavra do nosso Deus. Certo dia, Noemi disse a Ruth: minha filha, é hora de eu encontrar para você um lar seguro e feliz. Esse Boaz, senhor das moças com quem você trabalhou, é nosso parente próximo. Hoje à noite ele estará na eira, onde se debulha a cevada. Faça o que lhe direi. Tome banho, perfume-se e vista a sua melhor roupa. Depois vá até lá. Mas não deixe que Boaz a veja enquanto ele não tiver terminado de comer e beber. Repare bem no lugar onde ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que fazer. Farei tudo o que você disse, respondeu Ruth. Assim, naquela noite, ela desceu até a eira e seguiu as instruções de sua sogra. Quando Boaz terminou de comer e beber, e estava alegre, foi deitar-se perto de um monte de grãos e pegou no sono. Ruth se aproximou em silêncio, descobriu os pés dele e se deitou. Por volta da meia-noite, Boaz acordou de repente. Ele se virou e ficou admirado de encontrar uma mulher deitada a seus pés. — Quem é você? Perguntou ele. — Sou sua serva Ruth, respondeu ela. Estenda as abas de sua capa sobre mim, pois o Senhor é o resgatador de minha família. Então Boaz exclamou: o Senhor a abençoe, minha filha. Você demonstra agora ainda mais lealdade por sua família que antes, pois não foi atrás de um homem mais jovem, seja rico ou pobre. Não se preocupe com nada, minha filha. Farei o que me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Mas, embora eu seja de fato um dos resgatadores de sua família, há outro homem que é parente mais próximo que eu. Fique aqui esta noite e pela manhã conversarei com ele. Se ele estiver disposto a resgatá-la, muito bem, que ele se case com você. Se não quiser, tão certo como vive o Senhor, eu mesmo a resgatarei. Ruth ficou deitada aos pés de Boaz até de manhã, mas levantou-se antes de raiar o dia. Pois Boaz tinha dito: ninguém deve saber que uma mulher esteve na eira. Então Boaz lhe disse: traga-me sua capa e estenda aqui. Ele despejou sobre a capa 6 medidas de cevada e a pôs sobre as costas de Ruth. Depois ele retornou à cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, ela lhe perguntou: como foi, minha filha? Ruth contou a Noemi tudo o que Boaz havia feito e acrescentou: ele me deu estas 6 medidas de cevada e disse: não volte para sua sogra de mãos vazias. Então Noemi disse: tenha paciência, minha filha, até sabermos o que vai acontecer. Boaz não descansará enquanto não resolver esta questão ainda hoje. Senhor, mais uma vez pedimos a tua graça, a tua misericórdia. Te louvamos e te agradecemos por todos os dias que o Senhor já tem estado aqui no nosso meio, tem nos sustentado, tem nos dado dias maravilhosos de comunhão, de aprendizado, de alegria, de celebração ao teu nome. Muito obrigado, Deus, por cada louvor que já foi cantado e agora também que o Senhor nos ajude a enxergar a tua glória, a tua majestade através dessa história, através dessa narrativa tão antiga, Deus, mas que ainda tem muito a nos ensinar e muito a revelar sobre a tua grandeza. Um Deus misericordioso e resgatador. Te louvamos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Quantos dormiram essa noite muito bem aqui? Oh, coisa boa. Que maravilha, né? Espero que todos tenham dormido muito bem durante a noite. Algumas pessoas aí estão balançando o braço negativamente, né? Mas quem nunca teve uma noite ruim aí, rapaz? Muito difícil. Acho que todo mundo na vida já teve alguma noite ruim.
seja por uma situação complicada que estava preocupando, tirando ali o sono, afligindo o coração, uma noite mal dormida, devido a algo que ficou para ser resolvido e ainda não deu para concluir. Acredito que todos nós já passamos por algo assim. E eu acho que Ruth e Noemi não deviam estar vivendo noites tão fáceis, não. Lembrem-se, elas tinham voltado há pouco tempo para a terra prometida, para Belém de Judá. E com isso elas voltaram depois de longos anos ali em Moabe, de uma vida destruída, de uma família totalmente desfeita, os maridos ali mortos já, e elas estavam sem nada, né, praticamente. E a situação era difícil, era incerta, elas não tinham muito o que esperar, não tinham grandes expectativas, mas no meio de tudo isso a gente viu ontem à noite que Ruth resolveu ir trabalhar, resolveu ir se mexer, resolveu confiar na graça de Deus que a sustentava, que a dava força, mas resolveu também por meio ali da sua responsabilidade humana ir atrás do seu sustento, do sustento de sua sogra. E nós vimos que Deus, por meio da sua soberania, então durante esse livro a gente vê muito a soberania de Deus, a responsabilidade humana. Deus ali por meio da sua soberania, conduzindo os caminhos de Ruth a determinado campo, o campo de Boaz. E vimos que a partir disso, a partir desse encontro, a esperança começa a renascer. Começa a renascer no coração de Ruth, começa a renascer no coração amargo de Noemi. Aquela amargura toda estava dando lugar à esperança, à confiança. E Noemi, ao perceber de quem se tratava o campo ali em que Ruth foi trabalhar, de um parente, de um resgatador da família, parece que ela agora começa a notar o que Deus estava querendo fazer. Pegando ali no ar, pegando nas entrelinhas. A chegada de Boaz na história tem tudo a ver com isso. Talvez as noites estavam começando a se tornar melhores, porque a confiança em Deus se renovou. Agora, para Ruth, as incertezas ainda eram grandes, visto quem ela era, visto de onde ela veio e onde ela estava agora. Já pensou, você é uma moabita, estrangeira, inimiga do povo de Deus, e você vai conviver com esse povo? É como se você jogasse um torcedor do Fortaleza no meio da torcida do Ceará. O que é que você espera? É amizade ou é hostilidade? É hostilidade. E ela deve ter enfrentado tudo isso no início. Quem escreve o livro, nos 2 primeiros capítulos, deixa muito claro, ela é uma moabita. Toda vida que ele cita Ruth aqui, ele fala isso. Como se colocasse entre parênteses, né, deixando muito claro, é uma moabita. Só que agora, a partir do capítulo 3, interessante, ele não fala mais isso. Parece que Ruth já está se familiarizando com o povo. Parece que Ruth já está sendo bem vista. Parece que Ruth já está dando um bom testemunho. E esse testemunho tem quebrado qualquer tipo de preconceito. Parece que ela já tem vivido no meio do povo, servindo, confiando no Deus de Israel. E é aos pés desse Deus que ela quer encontrar segurança, descanso e proteção. Então, esse capítulo 3 é um capítulo em busca de segurança. É um capítulo em busca de proteção. E a gente vai ver aqui um plano elaborado por Noemi, sendo colocado em prática por Ruth. Um plano meio arriscado, mas que no final parece que vai dar tudo certo. Logo no começo aqui do capítulo 3, a gente vê Noemi chegando a uma conclusão. Ruth, preciso encontrar um lar para você. E encontrar um lar para Ruth significava encontrar um lar para ela também, obviamente. Significava encontrar um local de proteção, um local de segurança. Ela usa 2 palavras aqui, ó. Preciso encontrar para você um lar seguro e feliz. Um lar seguro e feliz. E ela já está visualizando que Boaz é essa grande oportunidade que Deus está dando para que elas encontrem novamente uma família, para que elas vivam novamente em um lar seguro e feliz. E esse tipo de segurança, esse tipo de felicidade, irmãos, são coisas que
todos nós buscamos na vida. A humanidade deseja isso. É algo que está em nós, na nossa essência. As pessoas estão sempre em busca, e às vezes até uma busca desenfreada por aquela verdadeira felicidade, pelo amor que não decepciona, por uma vida segura, uma vida feliz. As pessoas buscam isso. Estamos sempre atrás de boas oportunidades para ter uma vida mais confortável, para ter uma vida de maior alegria, para descansar, para ser feliz. E às vezes a gente vai buscar isso em momentos de lazer, de férias, de viagens, dormir até tarde, fazer um investimento, ir para um hotel, para um spa, ou então talvez simplesmente investir em um colchão melhor para a gente dormir melhor à noite, ou um carro mais confortável. Alguns até apelam para coisas mais místicas, rituais, superstições, mandingas. Coloca uma nota de $1 na carteira, sei lá. Veste aquela roupa da sorte, né? Tem uns que acreditam nessas coisas aí, né? Mas o fato é que a humanidade está em busca de saúde, em busca de proteção, em busca de seguro. As pessoas colocam seguros nos carros, as pessoas compram seguros de vida, investem em proteção financeira, investem em planos de saúde. Por quê? Porque estão sempre buscando proteção. Estão sempre buscando tempos mais confortáveis. E isso em si não é errado. Ruth e Noemi estavam aqui tentando buscar um lar mais seguro, uma proteção, um lar feliz. Para mulheres, naquele tempo, se hoje ainda é difícil, imagine naquele tempo como era difícil. E ainda com os agravantes, uma estrangeira, moabita, viúva, pior ainda. Quase sem expectativa de encontrar novamente um lar feliz, de encontrar um refúgio, um abrigo. Mas como vimos anteriormente, Boaz parece ser o candidato perfeito para isso. Parece ser um candidato excelente para oferecer esse lar, essa segurança. Irmãos, não é errado a gente querer dar certa segurança à nossa família, desejarmos coisas boas, desejarmos um lugar seguro para os nossos filhos, desejarmos que eles estudem nas melhores escolas, trabalharmos para isso, para termos uma casa boa, espaçosa. Mas se a gente faz isso à parte do Senhor, se a gente faz isso longe do Senhor, se a gente faz isso um ídolo do nosso coração, aí é que está o erro. Não podemos fazer isso desprezando a palavra de Deus. E parece que Noemi estava entendendo melhor isso. Parece que ela busca em Boaz, que é um homem da palavra, que é um servo do Senhor, a segurança para a sua família. Como é que vocês imaginam, por exemplo, vocês que são pais, os futuros pretendentes de seus filhos? Já pararam para pensar sobre isso? Tem gente que já ora até pelo pretendente dos netos, né? Imagine dos filhos. Já ora por um bom casamento para os netos, pensando naquilo que Deus pode fazer. O que é que você acha que o pretendente do seu filho ou da sua filha aí no futuro precisa ter para que ele viva num lar seguro e feliz? Para que ele viva num lar onde ele possa descansar, sabendo que tem proteção. Será que é um pretendente com muito dinheiro, com muitos recursos? Será que é isso que vai fazer um lar feliz, um lar seguro? Ou será que é visualizar alguém que teme ao Senhor como Boaz temia? A gente, às vezes, tem a tolice de achar que o dinheiro resolve tudo, que o dinheiro resolve todos os problemas. Olha, irmãos, eu tenho vivido num bairro lá em Sobral, que é um bairro relativamente de pessoas com recursos financeiros. Um bairro bem diferente do bairro da nossa igreja mãe, o Sinhaçaboia, um bairro muito mais popular, um bairro onde as pessoas ainda têm aquele costume de ficar sentado nas calçadas, de ir comprar o pão a pé na padaria,
de ir para a bodega, na esquina, a pé. Já o nosso bairro lá é mais difícil isso. Claro que tem, né? Mas o nosso bairro, as pessoas vão para a padaria de carro. Em frente à minha casa, acontece lá um PG de uma outra igreja, que nem é lá do bairro, e que você vê estacionado assim na rua, parece uma concessionária de carro de luxo. Só SW4 para cima, você vê lá. Um bairro onde as pessoas não sentam muito nas calçadas, é difícil você ter o contato ali no dia a dia, é só se for na academia, ou se for na pracinha, passeando com os pets, os cachorros ou os filhos. É difícil. E na experiência que eu tenho de pregar para gente com muito dinheiro e gente com pouco dinheiro, pense como é difícil pregar para rico. É difícil, porque o rico ele parece que acha que o dinheiro resolve tudo, inclusive os problemas do seu coração. O rico muitas vezes se confia naquela saúde financeira, naquela proteção financeira, nos zeros que ele tem ali na sua conta bancária, nos zeros à direita, né? Parece que ele não tem problema para a vida. Salvo de quê? Salvação para quê? A minha vida já está tranquila, já está boa demais. Mas, irmãos, não é o dinheiro que vai nos fazer ganhar a vida eterna. Não é o dinheiro que pode resolver o maior problema que temos nessa vida, que é um coração rebelde contra Deus, um coração duro e que precisa de renovo, precisa de avivamento, precisa ser quebrado. O dinheiro não resolve isso. E o dinheiro, da mesma forma, não é aquele que vai trazer a segurança de um lar feliz, se não tivermos o Senhor. Obviamente que o dinheiro, ele não é o mal em si, mas o amor ao dinheiro. Se a gente deixa o dinheiro nos dominar, se o dinheiro vira um ídolo para nós, esse é o ponto. Deus ele não quer dividir a sua glória com ninguém. Boaz era um homem de muito dinheiro, mas não era isso que fazia dele o pretendente ideal aqui para um lar seguro e feliz. Mas era aquilo que a gente viu ontem, um coração generoso, um coração desprendido, um coração que entendia que tudo vem de Deus, um coração de um homem que confiava nas promessas de Deus e que ficou ali na fome, na tribulação da terra, sendo sustentado por Deus durante os anos da fome, confiando que o Senhor estava cuidando de tudo. Era esse coração que fazia dele um candidato ideal para Ruth encontrar um lar seguro e feliz. Noemi, então, observa ali essa oportunidade. E ela monta um plano, ela esquematiza ali uma estratégia. E agora, talvez para a nossa cultura, essa estratégia que Noemi utiliza parece um pouco estranha, ou talvez muito estranha. Porque vamos ver o que é que ela faz, né? Ela diz o seguinte aqui para Ruth. No verso 3, olha, faça o que lhe direi. Tome banho, perfume-se e vista sua melhor roupa. Opa. Então ela está preparando Ruth aqui para um encontro e ela quer que Ruth seja notada. Tome banho, vista sua melhor roupa, passe um bom perfume. E aí você vai fazer o seguinte, vá até lá onde Boaz está, mas não deixe que Boaz a veja enquanto ele não tiver terminado de comer e beber. Repare bem no lugar onde ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que fazer. Que coisa estranha. O que é que Noemi está pensando aqui? Ela está praticamente jogando Ruth para Boaz? Para os braços de Boaz? É mais ou menos isso que ela está pensando. Você tem que mostrar que você está pronta para se casar de novo. Que hoje você quer arrumar um marido. Chegue perto dele e deixe ele conduzir a situação. Rapaz, que coisa. Para aquela época ali, irmãos, isso aí era totalmente contracultural. Uma mulher ir até um homem, propor isso, propor uma espécie de casamento ali, do nada. Era arriscado, tudo podia dar errado. Mas, no mínimo, Noemi estava mais tranquila, confiando que Boaz era um homem de caráter. E que ele não faria nenhum mal a Ruth. Mas quem é que conhece todo mundo? Quem é que conhece o coração das pessoas? Era arriscado. Ela estava mandando uma mulher aos pés de um homem. E um ponto interessante, por que descobrir os pés? Ela pede para descobrir os pés. Algumas pessoas ficam teorizando coisas, mas
A verdade é que o mais simples aqui, a explicação mais simples e que se encaixa é que provavelmente ele acabaria acordando por causa do frio e viria Ruth ali. E ia tentar entender o que é que estava acontecendo, né? Agora você imagina, sendo um israelita, nessa época, lendo essa história, o que é que você ia pensar? Você ia ficar chocado. Meu Deus, que é isso? E não teria como você não lembrar de uma outra história que envolvia Moabita e um homem que bebeu e dormiu. Alguém lembra de qual história que eu estou falando? Ninguém lembra? É porque ainda não era Moabita, mas foi a partir daí que surgiu os Moabitas, né? Ló. Não tem como um israelita ler isso daqui. Opa, mulher Moabita, homem dormindo, que tinha bebido, a mulher chegando na noite para estar perto desse homem. O que é que Noemi está pensando aqui? Ela está pensando que Ruth vai ser como as suas antecessoras lá, que vai fazer a mesma coisa? Vai se jogar ali nos braços de Boaz e cometer o mesmo erro ali das suas antepassadas? É isso? Irmãos, a gente não pode afirmar, mas talvez a própria Noemi tenha imaginado que isso poderia acontecer. E dessa forma ela ia amarrar de vez ali Boaz a Ruth. Existe sim aqui no plano de Noemi algo dúbio. Algo dúbio. Porque parece muito com o esquema que as filhas de Ló fizeram. Vamos dar bebida para o nosso pai, espera ele dormir, cada uma vai se deitar com ele e vamos dar descendentes para o nosso pai. E foi daí que surgiu o povo moabita. Foi daí. Mas então, Ruth ouve aquilo que Noemi fala, pensa bem, e ela diz, farei o que você está dizendo, vou executar o plano. Saiu para executar o plano, conforme sua sogra tinha dito. E eu imagino que Ruth deve ter ficado muito nervosa, gente. Não é possível. A mulher está ali, em outra cultura, em outro costume. Ela já, por ser mulher em si, como eu falei, já era mais difícil. E ela ir ao encontro de um homem, por mais que ela já conhecesse algumas coisas de Boaz, não era fácil. Muita gente ficaria nervosa no lugar dela e eu tenho certeza que ela ficou. São poucas as mulheres que podem olhar para trás e dizer que passaram por isso, né? Que chegaram num rapaz e disseram, olha, eu estou interessado em ti. Vamos conversar, vamos orar. Mas Ruth passou por isso. Ruth passou. Hoje em dia, não, a nossa cultura já aceita mais, né? Nossa cultura já aceita mais. Não existe tanto essa barreira das mulheres tomarem a iniciativa, das mulheres proporem um encontro. Né? Hoje, com as redes sociais, com os meios digitais, isso aí já ajuda. Só é ruim quando você é dispensado pelo WhatsApp, aí ela bate um print e mostra para todas as amigas, né? Olha aí, o fulano veio falar comigo, mas eu dispensei, né? Aí fica ruim pro teu lado. Tem até uma história engraçada, não sei quem conhece a minha história com a minha esposa, né? Mas eu e minha esposa, a gente estudou junto durante alguns anos, na adolescência, da 6ª série até a 9ª série. E, obviamente, nesse tempo aí, a gente nunca teve nada, só amizade mesmo. Depois eu saí para outra escola, ela também. Ficamos 7 anos sem se falar. Até que um dia eu abro o meu Facebook, lá tem uma mensagem da irmã dela. Eu olhei, Vitória, a irmã dela, a irmã da Natália. Quando eu abro a mensagem, a primeira frase que tem, boa noite, cunhado. Eu fiquei, quê? Boa noite, cunhado? Como assim? Aí eu fui lendo a mensagem dela, ela simplesmente declarou a irmã dela para mim, tipo assim, dizendo, ó, a minha irmã é apaixonada por ti desde a 6ª série. A minha irmã é louca por ti, a minha irmã não sei o quê, nunca parou de pensar em ti. Vocês foram para caminhos separados, mas ela sonha contigo, ela ainda pensa em ti. Como é a história? Irmãos, eu não estou me achando não, viu? Depois você pode perguntar à Natália, que ela vai confirmar que é verdade, viu? Mas foi a partir disso daí que a gente voltou a conversar, você acredita? A cunhada, ó, que não era nem cunhada ainda, já chegou dizendo, boa noite, cunhado. Ela que tomou a iniciativa e veio lá falar comigo. Já pensou?
Será que tem alguém aqui que viveu alguma história parecida aí? Que a mulher que chegou no rapaz e começou a conversar, hein? Será, hein? Olha, já estão se entregando aí, é? Mas o que acontece aqui, irmãos, é um pedido de casamento bem estranho. Ruth está se arriscando porque ela poderia ser rejeitada. Boaz poderia fazer alguma coisa com ela, por mais que a gente viu aqui que Boaz era um homem de Deus, mas todo mundo está suscetível ao pecado, às tentações. Ela está indo fazer algo contracultural, por conta da diferença de idade, por conta da própria posição social, por conta dela ser estrangeira, uma moabita, uma mulher fazendo esse pedido, é algo totalmente impensado. Só que, graças a Deus, Ruth não comete o erro da sua antepassada. Ruth simplesmente se deita aos pés de Boaz e espera ele acordar. Ela segue inicialmente o plano de Noemi. Ela vai até a eira, ela espera Boaz comer, espera Boaz beber, espera ele dormir. E o texto diz que ele já vai dormir com o coração alegre. Irmãos, não sei se vocês entenderam o que está sendo dito aqui. É um eufemismo para dizer que o cara bebeu um pouquinho mais de vinho, né? Bebeu um pouquinho mais da conta. E foi dormir com o coração alegre ali. E Boaz acorda no meio da noite e ele encontra Ruth aos seus pés. E ele toma um susto. Uma mulher aqui? Quem é você? A partir daí, Ruth ela já faz algo um pouco diferente de Noemi tinha dito. Noemi diz, não, ó, você vai lá, quando ele te encontrar, ele vai saber o que fazer. Só que Ruth, ela já explica imediatamente o que ela queria, para não dar dúvida, para não dar chance dele pensar que ela estava querendo outra coisa. Falsas interpretações, más interpretações. Ela não queria achar que ela estava ali para tentar seduzir Boaz para uma noite de fogo apaixonado. Não, não era isso. Ela queria um compromisso, ela queria de fato casar. Ela não queria seguir os caminhos de Moabe, ela queria seguir os caminhos do Senhor. E ela fala com ele, olha, estenda sobre mim a sua capa, porque você é resgatador. Irmãos, isso é um símbolo. Isso é um pedido de casamento simbólico. Ela está dizendo, estenda sobre mim sua capa, case comigo, seja o meu protetor, seja o meu resgatador. É uma ideia de proteção, de estar sob os cuidados de alguém. Essa é a mesma linguagem que Boaz, por exemplo, utiliza no capítulo 2, quando ele diz assim, olha, Ruth, Deus te abençoe, porque você veio procurar abrigo sob as asas do Deus de Israel. É a mesma linguagem. Ruth está dizendo, agora eu quero abrigo também sob as suas asas, Boaz. Agora eu quero ser tua mulher. Ela está propondo aqui, casa comigo. É isso. John Piper vai dizer que ali Boaz já estava demonstrando sutilmente, quando ele diz, né? Abençoado seja você, Ruth, porque você veio procurar abrigo nos braços do Salvador, do Senhor, do Deus de Israel. Ali Boaz já estava demonstrando sutilmente a Ruth que ele poderia ser um meio pelo qual o Senhor cuidaria dela. Seria uma sugestão da parte de Boaz a fim de ele mesmo se demonstrar disponível, sem arriscar muito. Porque seria muito difícil para um homem mais velho expressar seu amor por uma jovem. Seria muito humilhante se ela recusasse, se ela rejeitasse. Então Boaz sutilmente já estava demonstrando seu interesse com palavras de admiração, com atos de bondade, elogiando Ruth pela sua fidelidade. Já estava deixando nas entrelinhas, né? Estava deixando nas entrelinhas. E a gente precisa ter sabedoria também nisso. Às vezes tem alguém ao nosso lado ali que está dando tantos sinais para nós. E a gente é tão bobo e não percebe, né? Às vezes tem uma moça que está ali nos servindo. Deixa eu lavar teu prato aí, né? Às vezes tem ali uma moça perto de nós que está sendo cuidadosa, carinhosa, e a gente nem percebe. E às vezes o contrário, um rapaz que está ali solícito, que está ali sempre disposto a servir. Os sinais estão aparecendo e a gente parece que se faz de doido, né? Boaz estava dando esses sinais aqui para Ruth. E Ruth também foi ali direta e disse, eu quero casar contigo.
E outro ponto aqui que eu queria mencionar também é que algumas vezes o povo de Deus coloca barreiras quando o assunto é casamento. Barreiras que Deus não coloca. Como assim? Uma dessas barreiras é a diferença de idade. Às vezes a gente diz, assim, não, a diferença é grande demais. Sim, mas qual é o limite aí? Deus colocou algum tipo de... não, pastor, aí, né, é demais isso aí. Às vezes a gente tem certas dificuldades de ter uma diferença um pouco maior do que a gente está acostumado. Mas não há uma imposição bíblica. Os cônjuges têm que ter uma diferença de só 5 anos. Só 10 anos. Passou disso aí, já é demais. Não tem uma imposição bíblica, né? A gente tem que ter um certo bom senso, a sabedoria. Se forem 2 pessoas de Deus que amam o Senhor, obviamente não envolvendo menor de idade, né? Mas Boaz fica feliz com a escolha de Ruth, porque a escolha de Ruth era mais uma prova da sua virtude. Ele diz: louvado seja Deus, Ruth, por sua vida. Deus a abençoe, porque você não foi atrás, você podendo ir, não foi atrás de um homem mais jovem, sendo rico ou pobre. Você veio a mim. Você veio buscar a salvação num homem temente a Deus, um servo de Deus que levava a palavra dele a sério. E ele era alguém que estava na posição exatamente adequada para ser esse resgatador. Ruth não estava pensando só nela. Porque se Ruth tivesse pensado só nela, talvez ela nem tivesse acompanhado Noemi, tivesse ficado lá na terra dela, procurado um homem jovem para casar. Ruth já estava demonstrando que a vida, ela não estava pensando só nela. E mesmo chegando lá, mesmo convivendo com a amargura de Noemi, ela não rejeitou Noemi e disse: vai para lá, fique morando lá, eu vou atrás de um novinho aqui para casar e viver a minha vida. Não. Ela estava pensando em alguém que poderia salvar a ela e também salvar Noemi, resgatar as duas. Boaz reconhece que ela é uma mulher virtuosa. Ele diz isso: olha, o povo todo já tem visto que você é uma mulher virtuosa. O seu testemunho já é muito visível para todos. Interessante isso. Talvez no começo ela chegou a ser mal falada, chegando lá. Mas agora ela já estava sendo bem falada, bem vista por toda a cidade. No começo, por quem ela era, de onde ela veio, a sua linhagem, poderia ter sido alvo de preconceito, mas agora não. As pessoas estão dizendo: você é mulher virtuosa. Você é alguém que teme ao Senhor. Mulher virtuosa, quem achará? Boaz achou. O bom testemunho da Ruth ali já estava quebrando todo tipo de preconceito. Não teve jeito, as pessoas não puderam mais falar mal de Ruth por muito tempo. E é isso que muitas vezes vai fazer com que quebremos as calúnias, as difamações das pessoas, é continuar servindo a Deus, é continuar amando a Deus, é continuar fazendo aquilo que Deus quer, sem ouvir o que as pessoas estão ali mentindo sobre você. É continuar. Porque é melhor ter passado a vida toda longe de Deus, mas se tornar virtuoso ou virtuosa, do que estar perto e nunca ter sido de fato de Deus. Porque tem crente que se diz crente, passa 30 anos na igreja, mas continua com uma vida imoral. Continua com uma vida dupla. Continua vivendo uma hipocrisia. Continua vivendo uma vida de fofoca. Continua vivendo uma vida de promiscuidade. Continua vivendo uma vida escravos de prazeres. Mas se diz crente porque vai para a programação da igreja toda semana. Se diz crente porque está em dia com os dízimos. Mas vive uma vida totalmente imoral. Testemunho totalmente na lama. Mas enquanto Ruth, que teve de fato uma vida, um passado longe de Deus, depois terminou a sua vida ali aos pés do Salvador, aos pés do Senhor. Quantas histórias, quantos testemunhos de transformação a gente não consegue lembrar de pessoas que viveram um passado terrível e Deus alcançou. Quantas? E às vezes é até difícil, quando o passado é feio demais, a gente confiar, né, na salvação dos outros. Eu não acredito que fulano se converteu, não. Interessante, eu lembro de uma história
de um homem que eu admiro muito, não sei quantos aqui conhecem, missionário Ronaldo Fernandes. Um homem incrível. Um homem que foi mentor do pastor Miguel e através dele eu o conheci. Um homem que viveu uma vida de passado no crime, na criminalidade pesada, assalto à mão armada, foi preso diversas vezes, viciado em crack. Ele conta a história de que certa vez foi preso, ele estava tão magro devido ao crack, que ele conseguiu fugir da cela pelo tamanho do buraco de um tijolo, de tão magro que ele estava. Esse homem já tinha sido preso diversas vezes, mas a mãe dele, crente, continuava orando por ele. Orando, 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 orando. Até que em determinado período, ele preso, na sua cela com a Bíblia, que ele usava para tirar as folhas e fazer cigarro de maconha, ele lendo a Bíblia, Deus converte o coração do pecador. E quando ele se converte, ele muda ali na prisão, ele passa a ser o pregador dos outros presos. Ele passa a falar do evangelho para aqueles presos. E muitos dos presos também se convertem. Quando ele sai da cadeia, ele demonstra uma mudança extraordinária. Mas você acredita que nem a mãe dele acreditou que ele se converteu? A mãe dele, que orava todo dia por ele, acreditou que ele se converteu. Foi preciso tempo de testemunho, tempo de frutos de arrependimento, para que as pessoas vissem, de fato o Ronaldo é outro cara. De fato o Ronaldo se converteu. Ronaldo foi apadrinhado por outro pastor, o pastor Tiago Albuquerque, que discipulou, que cuidou dele, que levou para dentro da própria casa. Ronaldo entrou no seminário, começou a estudar para se tornar pastor. Ele não tinha dinheiro para pagar o seminário, então ele trabalhava durante o dia como zelador do seminário. E à noite ele estudava. Mas a sua mente não era mais como a dos outros, de tanto consumir crack na vida. O cérebro já estava carcomido. Então ele tinha dificuldades para ler as leituras do seminário, tinha dificuldades para fazer as provas. E aí ele pedia a ajuda de uma moça que também fazia seminário, a Thalita, que acabou casando com ele depois, que ajudava nos estudos. E lá ele batalhava, tinha que estudar o dobro dos outros para poder passar nas cadeiras. Passava com 7, passava na média, mas passava. Se formou, se tornou pastor, se tornou missionário, foi para o Timor-Leste, para a Ásia, pregar o evangelho. Teve 2 filhos, um dos filhos tem uma dificuldade, diagnosticado com autismo, mas ainda assim perseveraram no campo missionário, foram enviados depois para outro campo. E hoje está aí um testemunho incrível sendo usado na obra de Deus. Um homem que teve um passado nas trevas, terrível. Se você olhasse assim e conhecesse ele antes, você dizia, esse homem aí não tem chance não. Não tem expectativa para ele não. Mas depois Deus virou o jogo aí e restaurou a vida. Assim como ele está fazendo com Ruth aqui. As más línguas que falavam de Ruth agora não poderiam mais falar, porque ela estava dando um bom testemunho de mulher virtuosa, que de fato agora cria no Senhor e nas suas promessas. Irmãos, somos um povo em busca de descanso, em busca de alguém que nos acolha. E esse é um tema comum nas Escrituras. A nossa expectativa é de um descanso eterno, de uma segurança e de uma felicidade que nunca vão se esgotar. Esse é o nosso desejo. Deus já nos dá alguns vislumbres desse descanso, mas ainda é uma prévia, né? É só um spoiler do que vai acontecer. Em Hebreus 11:3 vai dizer que os peregrinos do Antigo Testamento aguardavam um descanso melhor que o que encontravam aqui nesse mundo. Esse anseio existe em nós, porque fomos criados para isso, para algo maior, para uma eternidade. Fomos criados para isso. Deus colocou a eternidade no coração do homem, como diz lá em Eclesiastes. A nossa cidadania é de outro mundo. Nós estamos aguardando por esse descanso. Ruth e Noemi estavam procurando esse descanso, essa segurança em Boaz, no Senhor. Mas nós vamos encontrar esse descanso, essa segurança um dia de modo eterno, um dia de modo pleno, por meio do Evangelho, por meio daquilo que Cristo fez e que ainda vai completar quando voltar. A nossa peregrinação aqui, nesse mundo, as lutas que enfrentamos, a busca que continuamos por toda a nossa jornada,
na luta contra o mundo, contra o diabo, contra a nossa própria natureza pecaminosa, um dia vai terminar. Já existe algo muito maior nos aguardando. Um dia Deus vai nos livrar de um modo, de uma vez por todas, de uma ira que está sendo reservada. Deus já nos livrou e ainda vai nos livrar, para que em toda a eternidade, o que a gente desfrute seja da sua presença, seja do descanso. Um descanso que vem de Gênesis Apocalipse, né? Sendo falado na Bíblia, um descanso, o descanso dos santos, o descanso eterno. Tudo isso nós encontramos em Jesus. E um dia, de modo pleno, viveremos no seu reino. Mas está aqui Ruth e Noemi, buscando proteção, buscando descanso. Nós não podemos trabalhar para a nossa salvação, como Ruth trabalhou pelo sustento. Alguém já trabalhou por nós, Jesus. Sem Deus agindo graciosamente em nosso favor, nós estamos perdidos. Nós não encontraremos esse descanso. Podemos estar até numa situação melhor do que a Ruth. Podemos ganhar o mundo inteiro, mas o que adianta se perdermos nossa alma? Encontraremos descanso aqui na terra, mas na eternidade, sofrimento e dor. Por isso que é muito melhor estar com Cristo aqui e padecer as angústias desse mundo, mas encontrar descanso na eternidade. É muito melhor. Não tem comparação. Agora eu queria que você se colocasse no lugar de Boaz. Ele estava ali, depois de um dia cansativo, duro de trabalho, um dia produtivo. Ele vai dormir, toma um pouquinho de vinho, talvez um pouquinho a mais, ficou com o coração alegre, esperando o dia seguinte chegar. Ele vai se deitar ali no meio dos grãos, tranquilo, cansado e feliz. Eu imagino, porque já passei por isso, depois que você passa um dia ali de trabalho duro, pesado, né? Você percebe, meu Deus, quanta coisa deu para ser feita, quanta coisa deu para realizar. Parece que você vai dormir com aquele sentimento assim de dever cumprido, né? Ai, como é bom, Senhor. Obrigado por mais um dia de trabalho. Obrigado por mais uma vez que o Senhor me deu força. Obrigado por mais uma vez que o Senhor supriu os recursos. Você vai dormir, às vezes, com o corpo quebrado, mas com o coração feliz. Foi mais ou menos isso que estava acontecendo aqui com Boaz. Até que no meio da noite ele acorda e toma um susto, né? Ele recebe uma proposta inesperada. Olha, você é um resgatador. Me resgate, case comigo. E essa figura do resgatador é uma figura belíssima lá do Antigo Testamento. Depois, se você quiser ler lá em Levítico 25. Levítico 25 vai falar sobre várias coisas, o ano do jubileu, o resgate da propriedade, várias outras coisas. E lá você vê a figura do resgatador. Porque se uma família entrasse em dívida ou por qualquer outra razão perdesse seus bens, um parente poderia agir como resgatador. Tinha que ser um parente, tinha que ser um familiar. Ele pagaria a dívida da família e resgataria suas posses, entregando de volta para a família. Poderia, inclusive, resgatar parentes que haviam sido vendidos como escravos. Olha que figura belíssima. E essa lei servia como lembrete de que tudo, no fim das contas, pertence a Deus. E se você for ler lá em Levítico, Deus vai dizer isso para as pessoas. Olha, esse resgate da propriedade é porque, no final das contas, todas as propriedades são minhas. Vocês são só arrendatários das terras que eu dou para vocês. Vocês só cuidam. Vocês só são mordomos. Tudo é meu. E baseado nisso, Deus dá essa lei ali do resgatador. E é importante entender que não era qualquer homem que podia ser o resgatador. Precisaria ser alguém relacionado à família, a um parente, alguém relacionado aos resgatados. Além disso, tinha de ser alguém em condições financeiras, obviamente, e alguém desejoso, porque não era obrigatório, viu? Alguém desejoso de fazer o resgate. Só porque você era um resgatador, só porque você era um parente próximo, não significava que você era obrigado a fazer o resgate. Não, você tinha que querer. E Boaz tinha tudo isso. E o seu comportamento ali diante de Ruth demonstra sua piedade. Irmãos, lembrem-se, Boaz continuava sendo um homem ali.
E tinha uma mulher, muito provavelmente bonita, jovem, aos seus pés, no meio da noite, sem ninguém ver. Vocês acham que ele não pode ter sido tentado, não? Eu acho. Um local escuro, coração alegre com vinho. Estava ali uma mulher disposta a casar. Ele poderia, não, vamos só apressar as coisas um pouquinho mais aqui, né? Você já quer casar mesmo, eu já vou querer casar, vamos apressar as coisas aqui. Mas ele não se aproveita da situação. Ele não dá vazão à carne. Mas antes ele abençoa Ruth. Ele traz o Senhor para a situação. Ele conhece a palavra de Deus. E ele percebe que tudo aquilo ali era providência do Senhor. Ao invés de correr para abraçar o pecado que batia à porta, ele simplesmente espera no Senhor. Interessante. Isso também me ensina que, às vezes, a gente é muito apressado para julgar certas pessoas. Porque Boaz já era um homem mais velho do que Ruth. A gente não sabe se ele já tinha sido casado, era viúvo. Mas se, por acaso, ele fosse um solteiro, tivesse passado tantos anos ali e ainda era solteiro. Quando isso acontece no nosso meio, quando a gente vê um homem solteiro, assim, de uma idade mais avançada, o que é que a gente pensa, né? A gente pensa logo coisa ruim, né? Ixi, aquele ali não gosta de mulher. Vixe, aquele ali é eunuco. Vixe, aquele ali não nasceu para casar. Né? A gente já pensa logo isso, né? A gente já é apressado para julgar. Mas está aqui um homem que provavelmente era solteiro, com uma idade mais avançada do que Ruth, certa idade, existiu ali uma diferença, mas está aqui um homem disposto a casar. Talvez há situações em que um homem pode ter preferido aguardar mais um pouco. Por que não? Mais um pouco para se dedicar ao trabalho, mais um pouco para se dedicar a construir o seu próprio currículo, né? Para servir mais a Deus, para crescer no Senhor. E não casar de qualquer jeito. E não casar com a primeira que aparecer. Boaz aqui nos dá uma lição também de paciência. Uma virtude em falta em muitas de nossas vidas. Até mesmo no casamento. Paciência. Boaz estava ali, confiante. E como é que ele reage na proposta do casamento? Ele fica feliz no começo. Ele deseja sim casar com ela, mas ele, ao mesmo tempo, é um cara muito honesto. Eu fico impressionado com isso. A mulher está ali já, está batendo na sua porta. Mulher jovem, mulher bonita, mulher virtuosa. Ele não apressa as coisas e ele ainda é honesto e diz assim, mas espera aí, eu quero. Mas tem um outro homem mais próximo na fila do que eu. Ó. Não posso mentir. Não posso negar. Tem um outro parente que pode exercer esse direito antes de mim, porque ele é um parente mais próximo. E ele tem esse direito. Olha que homem honesto. Olha que homem digno. Talvez muitos homens esconderiam essa verdade. Não, já está aqui a oportunidade, vai ser eu mesmo. Ele é um homem respeitado, reconhecido por sua piedade, pronto a se casar com aquela viúva moabita. Irmãos, e aqui deixa eu tocar num tema que eu considero importante. Porque há uma ideia errada e comum na igreja sobre o que é uma moça para casar. O que é uma moça para casar? Muitos pensam que para ser uma boa opção para casar, é preciso que a moça, primeiro, já tenha nascido num lar evangélico. Seja desde cedo, do berço. Alguém ensinada na palavra de Deus. Tenha levado uma vida ilibada. Seja virgem. Tenha uma vida, um passado totalmente limpo das impurezas desse mundo. Essa é para casar. Não tem, né, esse pensamento? Eu conheci, por exemplo, um amigo que pensava assim. Um amigo que dizia, não, eu só quero casar com moça virgem, com moça que não teve um passado no mundo, com moça que já foi desde sempre da igreja. Essa que é boa para casar, essa que eu quero casar. E se eu te disser que esse cara se arrependeu muito depois, porque tinha uma Ruth perto dele, mas ele não ligou, porque essa Ruth tinha um passado não muito legal. Mas já era alguém convertida, transformada pelo Senhor, e ele perdeu um casamento maravilhoso. Vacilou e muito.
Quebrou a cara. Irmãos, Deus manda que homem cristão se case com mulher cristã. Não manda que tenha sido alguém com a vida perfeita. Não manda que tenha sido alguém salva na infância. Não manda que tenha sido alguém que nunca conheceu os prazeres do mundo. Não manda que tenha sido alguém que não teve um passado perdido nas trevas. Até porque todo mundo estava nas trevas. Não acho que se você nasceu num lar evangélico, seus pais é crente, você já nasce crente, não. Né? Não é isso. Todo mundo já teve um passado nas trevas. É claro que outros mergulharam mais em coisas do mundo, nos prazeres do mundo, conheceram prazeres do mundo. Mas isso não faz de ninguém pior do que o outro. De ninguém. Eu conheço ao menos uma Ruth, que é uma mulher virtuosa, mas que teve um passado desastroso. E você também deve lembrar aí na sua cabeça de várias Ruths. Mulheres virtuosas, mas que tiveram passados desastrosos. E conheço homens tolos que deixaram de casar com verdadeiras Ruths por não conseguirem lidar com o passado dessas mulheres. E às vezes são os próprios pais que vão colocando na cabeça dos filhos. Esse meu amigo tinha uma mãe assim, viu? Não, meu filho, essa daí não é para você, não. Essa daí não é para você, não. Às vezes os próprios pais colocam um padrão não bíblico na cabeça dos filhos. Irmãos, tirem isso. Tirem isso. Se você pensa assim, tire isso. A graça do evangelho, ela é capaz de mudar e transformar vidas. Tirar do mais profundo abismo. Tirar da lama do pecado e transformar em pessoas tementes ao Senhor. É isso que o evangelho faz conosco. Não está no nosso mérito, não está no nosso padrão, no nosso estilo de vida, mas naquilo que Deus faz em nós. O nosso passado é jogado no mar do esquecimento. O nosso passado é enterrado e o Senhor nos dá vida nova, história nova. Lembre-se disso. Boaz foi um homem capaz de lidar com o passado de uma mulher estrangeira, moabita, viúva, e estava ali pronto para se casar com ela. Será mesmo que a gente leva a sério o ensino da palavra de Deus sobre aqueles que estão em Cristo serem novas criaturas? Ou a gente diz, não, o passado daquele ali é pesado demais, eu acho que não tem como não. Será mesmo que a gente acredita em uma nova vida? Será mesmo que a gente acredita que Cristo muda a nossa história, que Ele paga a nossa dívida na cruz? Se você não teve um passado obscuro, não foi porque você foi melhor do que os outros, mas porque Deus teve misericórdia. Será mesmo que a gente está colocando o evangelho tão para baixo, desacreditando do seu poder para mudar histórias e mudar vidas? Boaz agiu sabiamente. E o coração cheio da palavra de Deus ajuda tremendamente na hora da tentação, nas situações complicadas do nosso casamento. E Boaz então faz a coisa certa. Ele estava cheio da palavra, ele estava cheio de Deus. E ele está disposto a enfrentar o risco social de casar com uma moabita. A gente vai ver isso à noite. E ele tem muito cuidado com a reputação dos dois, né? No verso 13 e 14 ele diz, fica aqui esta noite. Fique aqui. E pela manhã você vai. Não deixe que ninguém veja que você estava aqui. Ele não queria criar nenhum tipo de ruído ali, para que as pessoas pensassem mal deles, pensassem mal da mulher. Ele não quer atingir os seus objetivos a qualquer custo. Boaz, então, irmãos, para mim é um paradigma de um homem de Deus, que agrada a Deus. Um homem que leva a sério a palavra de Deus, generoso, trabalhador, sensível aos necessitados, homem que deseja casar e constituir família, mas não a qualquer custo. Homem que entende que amor não envolve explorar a fragilidade da mulher, que entende que a vida não é seguir os impulsos em tudo, que masculinidade envolve honrar o nome da mulher com quem deseja se unir e não se sobrepor contra ela. Agora vejamos como Noemi reage. Noemi sabe que Boaz é homem de palavra e que vai resolver a questão sem perder tempo. Então, quando Ruth diz, olha, Boaz fez isso, disse que ainda tem um homem antes de mim, me deu essa comida para trazer, Noemi já sacou logo, não, esse cara vai resolver. Ele não vai descansar enquanto ele não resolver essa situação.
Boaz era um homem que entendia a gravidade ali da situação e que ele precisava fazer algo rápido, algo certeiro. E quando nós estamos passando por uma situação difícil ou vemos alguém passando, a gente também tem que ter essa mesma urgência, não perder tempo, socorrer os necessitados. Não podemos descansar enquanto vermos gente precisando de nós. Enquanto vemos o erro que não é corrigido. Enquanto não pregarmos o evangelho para os nossos familiares que estão indo para o inferno. Irmãos, tem tanta coisa urgente para ser feita e a gente está descansando. Descansando. Boaz entendia o que era urgente. Estava ali pronto para resolver a situação. Noemi, então, começa o capítulo buscando descanso para ela e Ruth e termina o capítulo dizendo: Boaz não vai descansar enquanto cuidar disso. E aí eu vou para as minhas conclusões. Olhando para esse texto, eu lembro que, da mesma forma que Boaz é resgatador, Jesus é o grande resgatador de seu povo. Ele, somente ele, satisfaz todas as condições. Boaz satisfazia ali, né? Ele era parente, ele queria, ele tinha dinheiro, ele era um homem honrado. Jesus satisfaz todas as condições para ser nosso resgatador. Sabe por quê? Porque ele teve uma vida perfeita, uma vida sem pecado. Porque ele era homem, então ele poderia representar a humanidade. Porque ele, ao mesmo tempo, era Deus e ele poderia suportar a ira do próprio Deus e depois ressuscitar ao terceiro dia. Porque Jesus tomou o nosso lugar, nos substituiu. É aquilo que os puritanos chamavam de imputação dupla. Ele levou sobre si o nosso pecado e nós levamos a sua virtude, a sua justiça. É por isso que Jesus não apenas morreu por nós, mas ele viveu por nós. Se Jesus tivesse apenas morrido por nós, ele pagaria o preço do nosso pecado. A nossa dívida seria zerada, mas a nossa conta ficaria zerada. Não teríamos mais dívida, mas a gente não teria nada para apresentar diante de Deus. Mas é por isso que Jesus também viveu por nós, viveu uma vida justa, uma vida de obediência perfeita, acumulando essa justiça. Quando João Batista disse assim, não, eu não sou nem digno nem de desatar as sandálias dos teus pés, eu vou te batizar, Jesus disse, é preciso para que toda a justiça seja cumprida. Jesus cumpriu toda a lei, Jesus foi perfeito em tudo, para ser o resgatador perfeito, para ser o representante perfeito, satisfazendo tudo o que Deus queria. Porque nós não somos capazes. Nós somos como Ruth e Noemi. Nós somos necessitados. Nós somos vulneráveis e precisamos de um resgatador. E esse resgatador perfeito é Jesus. Aos pés dele, nós podemos encontrar real segurança. Noemi foi lá. Ruth, vá para os pés de Boaz, lá você vai encontrar segurança. Pois é aos pés de Jesus que podemos encontrar segurança real, que podemos ter descanso e proteção, que podemos estar livres da ira de Deus e da condenação eterna, que podemos encontrar descanso eterno para as nossas almas. É somente aos pés de Jesus e do Salvador. A mulher pecadora, a mulher adúltera que foi aos pés de Jesus, sem nenhum constrangimento, entrou naquela casa do fariseu, cheio de homens ao redor, olhando para ela, ela simplesmente se lança aos pés do Salvador Jesus, chora aos pés dele, lava os pés com suas lágrimas, enxuga com os seus cabelos. Ela entendeu isso, entendeu que foi muito perdoada, e por isso ela muito amou e estava ali aos pés do Salvador, encontrando descanso, alívio para o seu coração angustiado, alívio por toda a escravidão que ela viveu na imoralidade. Agora ela encontrou, de fato, alguém que poderia perdoá-la, alguém que poderia purificá-la, alguém que poderia protegê-la, alguém que poderia dá-la segurança. É disso que nós precisamos, estar aos pés do Salvador. Da mesma forma que Boaz não descansou até resolver o problema, sabe quem é que não descansa? Deus não descansa. O nosso Deus trino não descansará enquanto não cumprir suas promessas. E as promessas dele são muitas em nossa vida. Santificação, restauração de todas as coisas, reino vindouro, completar a obra que ele já começou. Não é isso que a sua palavra diz? Ele é fiel para completar a obra que ele já começou, ainda estamos em obra.
ainda estamos em processo de santificação. Não podemos desanimar com as dificuldades, com os problemas que aparentemente não têm solução. Deus ainda está trabalhando. E como Boaz, ele não vai descansar até resolver o problema do nosso pecado, até resolver o problema da humanidade e trazer solução para tudo isso e restaurar todas as coisas. Ele não vai descansar. Por último, o que eu aprendo nesse texto, irmãos, é que a vida não é uma estrada reta, plana, sem buracos até o céu. Ela está cheia de curvas, buracos, dificuldades, cheio de altos, cheio de baixos. Mas Deus é por nós no meio de todas essas viradas da vida. Olha que virada impressionante está acontecendo nesse capítulo 3. Lembram do capítulo 1? Desgraça, tragédia atrás de tragédia. E agora no capítulo 3, uma virada impressionante. Está se encontrando aqui um novo lar para Ruth e Noemi. E a gente aprende isso com várias outras histórias da Bíblia. José do Egito, Jó, Esté e muitos outros. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Deus das grandes viradas. O nosso Deus é o Deus que faz o impossível, restaurando aquilo que aparentemente não tem mais jeito e está quebrado. Deus é o Deus das grandes viradas. E nós vamos ver isso, finalmente, mais tarde no capítulo 4. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor e tua graça. Obrigado pela tua palavra. Nos ajuda a olhar para o Senhor como o Deus das grandes viradas. O Deus que não descansa. Antes, ó Deus, está trabalhando ativamente para mudar o nosso coração, para transformar a nossa vida, para nos santificar e para nos levar até o reino vindouro. É em Jesus que nós queremos descansar, Senhor. É em Jesus que nós encontramos, aos seus pés encontramos salvação, proteção, felicidade verdadeira. Obrigado porque Jesus é o nosso representante. Obrigado porque Jesus é o nosso salvador, o nosso resgatador, que olha para nós como Boaz olhou para Ruth, como necessitados, mesmo sendo diferentes, mesmo sendo pecadores, mesmo tendo um passado terrível, em trevas. O Senhor olhou para nós com misericórdia e quis nos resgatar. O Senhor enviou o teu próprio Filho para ser esse resgatador, para nos amar, para se entregar por nós, visualizando aquilo que já iria acontecer, visualizando o fruto do seu penoso trabalho. Muito obrigado, Senhor, porque Jesus não olhou para nós com desprezo, mas com misericórdia. Muito obrigado, porque Jesus é o Boaz supremo, aquele que não tem pecado, aquele que é perfeito, o resgatador supremo, aquele que vem ao nosso encontro, mudar a nossa vida, mudar a nossa história para toda a eternidade. Em nome dele que nós oramos e te agradecemos. Amém.